Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Vamos dar início à palestra. Por favor, eu peço silêncio. Coloquem celulares no Vibracall, por favor. Eu vou convidar o Juliano Antonelli, é nosso gerente da unidade comercial. Ele vai fazer a abertura da palestra, está bem? Então, boa tarde e boa palestra a todos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estão todos apostos aí. Como vocês podem ver, não tem muita gente na sala vazia. A palestra vai ser excelente, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É importante dizer que o Sebrae não faz nada se não fossem vocês, se não fossem empresas como a Microsoft, por exemplo, que é a grande nossa parceira, não só da feira, como outros grandes projetos. Acho que uma das grandes missões do Sebrae aí é unir, engajar empresas com bons motivos em prol do empreendedorismo. Tá? É muito isso que a gente vai buscar e é por isso que vocês estão aqui, também não tenho dúvida. Obrigado por cada um de vocês estarem aqui, obrigado por esse prestígio, espero que estejam aproveitando a feira. O Sebrae está de braços abertos a recebê-los, a passar todas as informações que vocês precisam, mas sem a ajuda de grandes empresas com boas intenções e excelentes oportunidades, como a Microsoft, por exemplo, a gente não consegue e nem quer fazer nada sozinho. Tá? Eu vou apresentar para vocês, então, a grandíssima Paula Belízia. Ela vai falar um pouquinho para a gente de empreendedorismo. A Paula tem uma notoriedade já imensa no mercado. Ela já trabalhou em empresas como Facebook, como Telefônica, Whirlpool. Tem mais de 22 anos de mercado. Já atuou como presidente da Apple no Brasil. É formada em computação e ciência da informação, com pós-graduação em marketing, MBA pela USP, enfim, um currículo bastante extenso. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou parar de falar aqui agora com vocês. Paula Belízia. Obrigado, Paula. E agora? Sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ser uma experiência diferente, porque eu não escuto direito a minha voz aqui. E vocês todos falando de fones, me parece que eu estou falando em outra língua. Então, qualquer coisa, vocês façam um sinal, interajam comigo para eu entender que a coisa está caminhando bem. Combinado? Tá certo? Então, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui. E antes de eu me apresentar formalmente, como o Juliano carinhosamente fez, eu preciso dizer para vocês que eu sou uma entusiasta e uma apaixonada pela causa do empreendedorismo no Brasil. Eu trabalhei na Microsoft anteriormente, estou voltando a casa, muito feliz, mas os primeiros projetos que eu fiz na Microsoft, quando eu comecei a trabalhar na Microsoft há alguns anos atrás, e eu não falo mais de números quando a questão são anos, alguns anos atrás, foi exatamente um projeto de small business, né, de pequenas empresas, para a gente poder estimular o acesso à tecnologia para a pequena empresa no Brasil. Então, eu sou uma apaixonada pela causa, eu acredito que tudo que a gente pode fazer pelo empreendedorismo e pelas pequenas empresas no Brasil pode derivar em grandes resultados para o país. Então, por isso que eu resolvi estar aqui hoje com vocês, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo e depois eu vou falar um pouco sobre por que Microsoft com empreendedorismo. E a Kátia vai me ajudar aqui com os slides. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês para contextualizar um pouco qual é esse cenário de empreendedorismo no Brasil, e eu estou falando de vocês podem concordar ou discordar, aí vocês fazem assim ou assim para eu saber, mas qual é esse cenário de pequenas empresas, de empreender no Brasil? A gente tem ótimas notícias, na verdade. Né? 4 entre 10 brasileiros, e essa é uma pesquisa super fresquinha aí que o Sebrae divulgou ontem com exclusividade, eu não sei quem de vocês teve a oportunidade de assistir ao Fantástico ontem, mas esses são dados e informações muito recentes, publicadas ontem pelo Sebrae. 4 entre 10 brasileiros querem empreender no Brasil, estão envolvidos ou têm alguma empresa hoje no Brasil.
Pode passar tudo, Kátia, por favor. Hoje, no Brasil, a taxa de empreendedorismo é a maior dos últimos 14 anos. E a gente sabe que isso muda ao longo do momento econômico de um país. E a gente sabe que, neste momento, a gente está vivendo uma série de desafios no Brasil. E, neste momento, mesmo com todos os desafios no Brasil, onde empreender passa a ser mais uma necessidade até do que só uma oportunidade, mesmo assim, hoje no Brasil, a gente pode ver que 56% de vocês, das pessoas que estão pensando em empreender, empreendem porque estão enxergando alguma oportunidade de negócios. Isso é uma excelente notícia, é uma excelente ponto de inflexão, significa que a gente acredita. Aliás, entrando nessa feira aqui hoje, há 1 hora atrás, mais ou menos, eu fiquei muito entusiasmada em ver o tamanho, né, o número de pessoas, o tamanho da feira, o volume de pessoas interessadas em fazer conexões em relação ao empreendedorismo. Então, esses são alguns dados. O Brasil, pessoal, e eu tenho escrito alguns artigos, suportado aqui pelo meu time na Microsoft, o Brasil é um país extremamente diverso. E é maravilhoso ver essa diversidade, por exemplo, num ambiente como o que a gente está aqui hoje. Hoje, a gente tem uma grande participação de jovens querendo empreender. Hoje, se a gente olhar aqui, 53% das pessoas que empreendem no Brasil têm até 34 anos. O Brasil, neste momento, tem um dos maiores interesses históricos dos jovens a sair de uma universidade, quererem ter o seu próprio negócio. Isso também é maravilhoso, é uma grande oportunidade para o país, para haver realmente impacto econômico e social no Brasil. Continuando a falar sobre diversidade, a participação das mulheres nas pequenas empresas ou nas empresas, no empreendedorismo, é muito grande. Eu tenho uma preocupação muito grande, um dos temas que eu tenho falado com o mercado é sobre diversidade. Diversidade na questão ampla, mais ampla, que é acesso a todas as pessoas, a todo tipo de oportunidade. E é muito interessante, é muito positivo ver que as pequenas empresas já nascem com a representação da sociedade. 53% das empresas hoje são lideradas por mulheres. Assim como a questão da representatividade racial. 50% das empresas são lideradas hoje por pessoas negras. O que é maravilhoso, porque 53% da nossa população é de raça negra, ou se consideram descendentes, né, afrodescendentes. Então, essas são coisas que eu considero como colocando a gente num outro patamar em relação ao empreendedorismo, até de causas sociais. Agora, existem muitos desafios. Essas são as notícias boas. O que eu considero, e que na verdade é parte das pesquisas do Sebrae, a gente sabe que são grandes desafios para as pequenas empresas, são esses 3 aqui, esses 3 pontos são os principais desafios. Então, as empresas elas têm uma alta taxa de mortalidade, segundo o Sebrae, 30%, 29% para ser mais exata, 29% das empresas morrem dentro do primeiro ano. Desde o seu nascimento, antes de completar 1 ano, essas empresas acabam fechando as portas. Por quê? Aqui existem 3 grandes pontos, como eu mencionei. Primeiro, apesar de acharem que têm identificado uma oportunidade de negócio, não todas as pequenas empresas ou seus donos estão preparados e fizeram o planejamento adequado. Por diversas razões. Existem pesquisas que mostram que só fizeram, essas pessoas, na sua grande maioria, generalizando, fizeram um planejamento para os primeiros 6 meses de operação. Num país como o Brasil, onde as condições mudam muito, né, e a gente está vivendo exatamente isso, isso pode ser a diferença entre sucesso e o não sucesso de uma empresa. Como é que a gente pode ajudar vocês, empresários, a passarem desse ponto aqui do planejamento? A outra questão muito ligada à educação, e eu vou falar muito de educação também, é a questão das deficiências na gestão empresarial. Dentre as principais causas para esse primeiro ano de operação de uma pequena empresa não dar certo, estão as causas relacionadas a não conhecimento de gestão de pessoas, não conhecimento da gestão de uma empresa do ponto de vista financeiro e administrativo. Então, essas são causas que vocês, pequenos empresários, empreendedores, interessados na causa do empreendedorismo, precisam se capacitar e precisam entender profundamente. Porque também é a diferença entre o sucesso e o não sucesso de um empreendimento. E a terceira coisa, que eu fico muito motivada
de ver que hoje aqui eu vejo acontecer é essa questão do comportamento empreendedor, demonstrar esse comportamento empreendedor. O que é um empreendedor? É uma pessoa, ele ou ela, que sonha, que tem um grande sonho, que tem um projeto na cabeça, mas que se preocupa com a capacidade de executar e busca apoio nessa execução. Então, o empreendedor geralmente busca ajuda, que é tudo que eu estou vendo nessa feira aqui hoje. Essa necessidade de se conectar e entender como fazer para o seu negócio perdurar. Então, a gente vai falar um pouco dessas 3 coisas também ao longo de alguns exemplos de inovação que eu trouxe para falar com vocês, exemplos práticos. Esses são dados do Sebrae. Internamente, dentro da Microsoft, a gente vem traduzindo esses desafios numa palavra só, que a gente chama de acesso. Eu sempre trago comigo notas, eu nunca acabo usando, então já vou deixar aqui, tá bom, gente, para falar com vocês mais à vontade. A gente traduz isso aqui dentro da Microsoft como uma única palavra, acesso. O problema maior, o maior desafio que a gente, como uma das empresas, né, grandes empresas, que pode ajudar o empreendedorismo, está na palavra acesso. Acesso. Se eu puder simplificar a palavra que traduz o desafio. E eu vou dizer por quê. São 3 grandes problemas de acesso. O primeiro é acesso a financiamento. O segundo é acesso à capacitação. Lembra, eu acabei de falar de educação? E o terceiro é acesso à tecnologia. E é isso que nos traz também aqui. A gente acha que a gente pode ajudar em algumas desses pilares, em algumas dessas frentes. Vamos falar um pouco de financiamento. 88% de vocês, pequenos empresários, empreendedores, grandes empresários, não importa onde vocês estejam no momento das suas empresas ou dos seus projetos, 88% de vocês usam financiamento próprio para para iniciar a sua empresa. Ou seja, não usam mecanismos de financiamento que estejam disponíveis no mercado. Agora, por que será que isso acontece? Não temos acesso, não temos mecanismos de financiamento? Não, o Brasil é um dos países que tem investido mais, ou que tem mais linhas de financiamento disponíveis. O problema é o acesso, porque para chegar a ter acesso a esses mecanismos de financiamento, o pedido de garantias e a burocracia para chegar nesses recursos é enorme. Então, é necessário que vocês entendam como acessar, o que é preciso fazer para acessar, mas esse definitivamente é um desafio para se empreender no Brasil. Existem algumas organizações, grandes empresas, grandes bancos, grandes instituições financeiras que estão focando já em poder ajudar nesse sentido. O segundo grande desafio de acesso é capacitação. É ou não é, gente? Vocês não acham que é? Apesar da gente ter várias oportunidades, várias instituições que disponibilizam, a questão do desafio da capacitação ela é enorme, porque o empresário precisa trabalhar, precisa ter alguma coisa palatável na mão todos os dias, de fácil acesso, e essa capacitação precisa ser prática. E a gente acredita que a Microsoft tem alguns programas que podem ajudar nesse ponto de capacitação. A gente sabe também por pesquisas que as empresas que têm melhor histórico de performance são lideradas por pessoas que investiram na capacitação. Essas pessoas tiveram acesso, portanto, conseguem planejar, portanto, conseguem se antecipar às questões de gestão que eu mencionei aqui atrás. Então, a gente acha que a gente tem algumas ideias para poder oferecer para vocês aqui. E a terceira questão é a questão da tecnologia. Há alguns anos atrás, a Microsoft encomendou, a gente tem essa causa do empreendedorismo não é recente para a gente encomendou uma pesquisa numa consultoria internacional chamada Boston Consulting Group, é uma consultoria famosa, e a gente queria entender e medir qual é o impacto da tecnologia para a pequena empresa quando ela se forma. E a conclusão desse estudo mostrou que as empresas que investem em tecnologia como base dos seus negócios conseguem chegar até 17% mais rentabilidade, ou seja, melhor performance, melhor lucro, do que as empresas que investem menos. E aqui a gente acha também que a gente pode ajudar. Então, baseado nessas questões de desafio de acesso e dos aprendizados que as pesquisas do Sebrae nos mostram, eu queria responder uma pergunta para vocês, até a questão da crise, na verdade. Esse foi o pano de fundo de um artigo e dessa palestra que a gente trabalhou para trazer para vocês. Por que falar disso se a gente está em crise?
Eu achei curioso porque durante o final de semana, eu me preparando para essa apresentação para vocês, eu vi alguns comentários, um me chamou muito a atenção, a jornalista Miriam Leitão, que tem bastante histórico aí nas questões econômicas, fez uma declaração aí na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que diz que o brasileiro não deveria adiar a decisão de abrir um negócio, que a hora é agora. Por quê? Porque muita gente revê a decisão e porque as grandes oportunidades aparecem nos momentos onde há disrupção, onde há ruptura. Então, é um convite, neste momento, apesar de todos os riscos, com o projeto correto na cabeça, com a capacidade de gestão bem colocada aí na cabeça de vocês, pode ser um momento de grande oportunidade, sim, e com as parcerias corretas também, e investir. Agora, acho que uma pergunta que deve estar na cabeça de vocês é por que eu estou aqui? Por que a Microsoft quer ter essa conversa? Bom, primeiro, eu gosto de ser extremamente transparente, porque existe uma oportunidade gigantesca para empresas do tamanho da Microsoft, de base tecnológica, para fazer negócio com as pequenas empresas e com os empreendedores. No Brasil, dados oficiais aqui do Sebrae mostram que a gente tem 9 milhões de empresas. Dessas 9 milhões, 99% são pequenas empresas. Essas empresas são 30% do PIB, ou seja, 30% da riqueza gerada no Brasil. E mais de 50% dos empregos gerados. Então, vocês são a grande força motora de geração de empregos. Não é para amanhã, não é na próxima década, é hoje no Brasil. Os empreendedores vão ser o grande motor de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Essa é a crença da Microsoft. Mas é só isso? Não. É uma oportunidade de negócio. A gente quer ser a empresa que é escolhida por vocês para ter a parceria tecnológica e capacitar vocês do ponto de vista de competitividade, produtividade e todo o benefício da nossa base tecnológica, né? Isso é importante. Agora, a gente tem uma história para contar. E a nossa história para contar é que a Microsoft tem a gente tem programas para toda a jornada do empreendedorismo. O que a gente chama de jornada do empreendedorismo? Eu vou falar deles já, não quero me antecipar, mas a gente tem aqui um mapa do que acontece se uma pessoa pensa em empreender. Então, a gente tem programas com isso. O que essa parceria do Sebrae aqui significa para a gente? Proporcionar esse acesso que a gente falou que é um dos grandes desafios. A gente mostrar para vocês que canais a gente tem, que investimentos a gente pode fazer, que ofertas a gente pode fazer para auxiliar vocês nessa jornada empreendedora. E a gente, obviamente, tem muito interesse nas empresas que têm ideias voltadas para a área tecnológica. A gente tem uma crença, e eu vou falar disso lá na frente, o nosso presidente mundial tem uma frase que eu gosto muito pessoalmente, que é: no futuro, todas as empresas, não importa se é uma empresa, um comércio, um serviço, uma indústria, todas as empresas vão ser empresas, se já não são hoje, empresas de tecnologia. Pensa um pouco. Tudo que a gente vive hoje está ligado, de certa forma, a um smartphone, cujos dados, as informações estão por aí numa nuvem, e a primeira coisa que a gente faz quando acorda é ligar o celular, a última coisa que a gente faz antes de deitar é o celular. Então, tudo que a gente tiver hoje como oportunidade de negócio, de certa forma, já envolve uma base tecnológica. A Microsoft é uma empresa que depende do ecossistema de pequenas empresas para fazer negócios. Então, uma parte desses negócios que a gente quer fazer pressupõe ter vocês como parceiros para oferecer soluções a qualquer tipo de cliente da Microsoft. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, é por isso que eu estou aqui, né? Porque a gente quer aumentar o acesso da Microsoft a vocês e o acesso de vocês a todos os benefícios que a gente pode trazer através de tecnologia e capacitação. Essa aqui é a história que eu quero contar para vocês, onde eu vou me alongar um pouco mais sobre a jornada empreendedora. Quando eu cheguei de volta à Microsoft, há uns 7 meses atrás, a gente tem tanta coisa que é difícil contar essa história. Então, a gente combinou que a gente ia contar essa história numa narrativa. E a narrativa é o seguinte: imagina, a gente falou de diversidade, então imagina a Ana. A Ana hoje tem 6 anos, é uma menina que estuda numa escola pública de São Paulo. A Ana, ela pode ter acesso a programas de capacitação de tecnologia através de doação de software que a Microsoft faz para essas escolas, para o segmento público e privado.
A Ana tem essa capacitação, logo depois ela pode ter conexão com professores que são capacitados para entregar essa mensagem, seja de tecnologia, seja de produtividade, e ela vai tendo mais familiaridade com a questão tecnológica. A gente prepara os professores, como eu falei, e depois a Ana tem acesso a algumas soluções e ferramentas para usar na sala de aula. Ela tem o Word, ela tem o Outlook, tudo na nuvem, ela tem o OneNote, que é o caderno eletrônico, ou seja, ela passa a ter uma experiência com base tecnológica no processo de aprendizagem dela. Aqui a Ana já deve ter uns 14 anos, tá bom? 15 anos, talvez. Se a Ana se interessar por tecnologia, que é o que a gente espera, que mais pessoas se interessem por tecnologia, ela pode ter acesso a alguns cursos voltados para capacitação através dos diversos centros de inovação que a Microsoft tem no Brasil. E ela vai ter mais aprofundamento de base tecnológica. Aí a gente tem uma coisa muito legal, gente, que o Brasil se destaca mundialmente, que é uma grande notícia para a gente, que é a Copa Mundial da Computação. A Ana, se ela tiver uma grande ideia, porque ela já está fazendo parte desse mundo de tecnologia, ela pode inscrever a ideia dela nessa Copa Mundial de Computação. E competir com mais de 190 países por uma premiação em algumas categorias de desenvolvimento. Se ela ganhar, numa empresa como a Microsoft, nessa Copa de Computação, ela recebe apoio tecnológico, apoio de negócios, investimentos para fazer com que a ideia da Ana vire uma empresa. Depois que a ideia da Ana pode sair do papel, a gente tem uma série de investimentos aqui de programas que podem ajudar a Ana a crescer, e a crescer mais rápido. E a gente sabe que apenas 3% das empresas de base de startups, que a gente chama, chegam a crescer mais do que 20% ao ano. E é isso que a gente quer. A gente quer ajudar as empresas, não só milhares e milhões de empresas, a se beneficiar da tecnologia, mas também a fazer com que essas empresas cresçam mais rápido, gerem mais empregos e gerem mais riqueza. E ali a gente tem as últimas 3 partes, né? Um programa que ajuda a tirar essas empresas do papel, um programa que dá mentoria de negócios e tecnológicos para fazer essa empresa começar a crescer, e depois um programa que ajuda na fase de pós-aceleração, ou seja, conquistar mercados até fora do Brasil, que é uma grande oportunidade. Hoje, no mundo digital, uma pequena empresa no Brasil pode competir de igual para igual com qualquer pequena empresa no mundo e até com uma empresa de grande porte. Essa é a diferença da base tecnológica. Então, o que eu quero mostrar com esse slide para vocês, né, com essa história? Uma das coisas que a gente fica muito feliz é que a gente consegue suportar um pequeno empresário, um estudante, alguém que tem uma boa ideia na cabeça ao longo de qualquer ponto dessa jornada. E a gente veio aqui contar essa história para que vocês saibam que recursos vocês podem contar por parte da Microsoft. Agora eu vou dar alguns focos nessa jornada para contar algumas coisas para vocês e contar alguns casos. Em dezembro, a gente lançou uma iniciativa chamada Hora do Código, que disponibilizou uma plataforma gratuita e online para que pessoas pudessem entrar lá e aprender a programar. Eu fiz essa Hora do Código com a minha filha. Eu tenho uma filha de 8 anos e eu sentei lá para fazer a experiência de ensinar a minha filha a programar, porque eu acredito que no futuro as pessoas, assim como fazem qualquer outra atividade, vão precisar entender um pouquinho de código, já que tudo que a gente faz é ligado ou no mobile ou na nuvem. Foi uma experiência, ela me ensinou mais do que eu ensinei a ela. Mas esse foi um programa de grande sucesso. E aqui no Minecraft, eu não sei se vocês viram, mas a imprensa tem falado muito do sucesso do Minecraft. Só em dezembro a gente disponibilizou também um acesso para um tutorial, na verdade, para o Minecraft. 11 milhões de pessoas ao redor do mundo, eu estou falando só de dezembro, 11 milhões de pessoas ao redor do mundo se interessaram. Vários professores usam o Minecraft hoje na sala de aula para gerar interesse das crianças, etc., em relação à programação e em relação à familiaridade com tecnologia. E a gente provê esse acesso gratuito a universidades e a algumas escolas. Eu falei do Imagine Cup, só alguns números para vocês. A gente já está indo para a 14ª edição. Já participaram no mundo 1,8 milhões de estudantes, desses 190 países que eu mencionava para vocês. A gente teve no Brasil já mais de 200 mil participantes, e o Brasil sempre chega na final com um nível de destaque muito relevante. Então, a gente fica pensando, não, o Brasil não é um país de startups, o Brasil não é um país de inovação. É sim, a gente sempre chega nas finais. É incrível ver que a gente já ganhou em várias categorias.
e eu vou mencionar algumas delas aqui. Por exemplo, esse caso aqui ganhou o ano passado, esse caso é de arrepiar. Estudantes de moda e de computação da USP se juntaram, tiveram uma grande ideia. A ideia deles era desenhar moda, roupa, numa plataforma online que fosse completamente escalável, fora dos padrões de hoje. Então, eles criaram essa ideia, e Fit Fashion, foram lá, se inscreveram nessa Copa Mundial de Computação da Microsoft, ganharam a final Brasil, foram para Seattle, pasmem, ganharam a final global, foram premiados com $50 mil, foram para o palco com o Satya Nadella, que é o nosso CEO, que é um grande entusiasta do impacto da tecnologia. Tem a mentoria do Satya, hoje, né? O Satya esteve no Brasil em setembro, sentou com os meninos para avaliar o programa de negócios deles, e eles têm o acesso aí ao Programa Mundial de Aceleração, um dos programas que eu mencionei agora para vocês. Eles estão com mentoria de negócios, mentoria jurídica, mentoria de tecnologia, para tirar a empresa deles do papel e, quem sabe, conquistar não só o mercado brasileiro, mas outros mercados aí. O apoio da Microsoft vem nessa participação, nessas mentorias e também na disponibilização da nossa tecnologia de nuvem, que é a base tecnológica deles. Vocês percebem? Em alguns meses, de uma ideia, de uma competição, de uma vontade de empreender, esses meninos foram um grande exemplo de competir e mostrar que o Brasil tem grande potencial. Esse é um programa muito bacana que a gente chama de BeSpark. A gente tem nome para tudo, não se preocupem com os nomes. Mas aqui a ideia é criar um programa onde a gente suporte as startups. O Brasil, gente, apesar de 9 milhões de empresas, a gente tem 8 mil startups no Brasil. Startups são as empresas recém-formadas, que têm um plano de negócio audacioso, que têm metas, que têm... enfim, um sonho aí pela frente. São 8 mil que a gente categoriza como startups no Brasil. Dessas, através desse programa, a Microsoft já conseguiu impactar 5.500 empresas. Dessas 5.500 empresas, 2.700 estão ativas hoje no programa. O que a gente oferece aqui? A gente oferece essas mentorias que eu acabei de falar por 3 anos, ou seja, considera que a Microsoft está junto. A gente oferece acesso aos investidores, não é só os recursos da Microsoft que a gente disponibiliza, mas também o acesso a outros investidores, e a gente oferece o acesso a todo o nosso pacote de software e tecnologia. Além disso, como eu falei, a oportunidade de fazer negócios com a Microsoft, fazendo parte do ecossistema de negócios que a gente tem. Tem alguns critérios, obviamente, eu vou no final da minha apresentação mostrar para vocês alguns links, onde vocês acham todos os detalhes desses programas, para vocês poderem se aprofundar, mas tem alguns critérios, como, por exemplo, ter até 5 anos de existência, ter um faturamento menor que $1 milhão, enfim, para a gente ter certeza que a gente está ajudando as empresas que realmente a gente pode fazer a diferença. Mas esse programa... já investiu aí mais de R$12 milhões nos últimos 4 anos. E a gente tem muito orgulho de ver que realmente gera impacto nessa comunidade de startups no Brasil. Tem uma coisa muito legal que a gente faz também, a gente participa da associação, de uma parceria com a Associação Brasileira de Startups, e a gente premia, juntamente com a associação, as melhores empresas, e os melhores atores do ecossistema de startups, e a gente faz isso em algumas categorias, aqui tem algumas, mas quem foi a melhor startup do ano, quem foi a melhor aceleradora, enfim, existe todo um fomento que a Microsoft faz questão de apoiar, para ter certeza que a gente está destacando os bons casos, os casos de sucesso que a gente vê nesse âmbito aqui. Vou contar alguns casos para vocês, tá? Isso tudo foi a gente falar de programas, eu gosto mesmo é de contar histórias. Existe essa startup que tem uma história muito bacana de vida, que é a da Júlia Glasser. A Júlia, ela teve uma história de se apoiar na questão de capacitação da Microsoft. Ela teve o primeiro acesso dela de capacitação gratuita no programa Student to Business, um dos programas que eu tive aqui, que eu mostrei aqui para vocês. Ela teve o primeiro emprego dela lecionando tecnologia num dos centros de inovação da Microsoft. Depois ela levou uma ideia que ela teve para essa Copa Mundial de Computação, tirou 3º lugar em 2010. Depois ela se formou toda a base de
treinamento e capacitação dela foi ter um emprego num grande banco, decidiu que não queria, montou a empresa dela de serviços, que presta serviços para o setor bancário. Hoje, ela desenvolve produtos e também apoia outras startups. Inclusive, um dos produtos dela, do setor financeiro, foi adquirido por uma das maiores empresas de e-commerce no Brasil. Ou seja, é super possível. E hoje ela continua fazendo negócios aí, crescendo todos os anos, um super exemplo de liderança e de empreendedorismo no Brasil. Existem mais casos como esse, eu vou trazer mais alguns, mas é realmente possível que isso aconteça. Esse aqui é outro caso de uma empresa que participou da Imagine Cup. Então, a gente dá muito foco para essas empresas aqui. Então, eles fizeram um aplicativo que transforma textos em linguagem de Libras, ou seja, linguagem surdo-mudo, para melhorar a parte de comunicação. Eles criaram agora um programa baseado em educação para melhorar a experiência de e-learning. Tudo isso eles fizeram e eles estão apoiados pela Microsoft desde 2009 e eles continuam com acesso gratuito de software com a gente, fazendo parte do programa BeSpark, que oferece esse investimento que vocês estão vendo aí em acesso à capacitação, que no fim do dia é um custo. Então, é outro caso maravilhoso, eles se destacaram também nessa competição mundial, mostrando que o Brasil, esses jovens aqui são da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente falou muito deles aí nos anos passados. Bom, deixa eu falar um pouco sobre, para vocês que já têm algumas ideias mais concretas, que programas são esses e como a gente investe. Aqui é o fomento de ecossistema de startups no Brasil, ou seja, a gente trouxe a Microsoft participações para o Brasil. E eu vou mostrar que fases a gente tem aqui. Kátia, você pode passar todas. Quando a gente trouxe essa Microsoft Participações para o Brasil, foi em 2012, a gente criou um fundo, a gente capturou, fez uma parceria com outras empresas. Aqui a gente tem a TOTUS, a gente tem a AG Rio, a gente tem a Qualcomm como nossos parceiros também, só para ter certeza que a gente menciona todos. A gente criou um fundo que já capturou vários milhões de reais e a gente dividiu esse programa de apoio a startups em 4 fases aqui. Tá? Então, a gente tem uma fase de pré-aceleração, a gente tem uma fase de aceleração. Aqui, a gente pega as empresas nesse estágio inicial, a gente investe de R$200 mil através desse fundo, desde R$200 mil até R$3 milhões, dependendo da ideia. A gente investe, a gente ajuda a montar o business case dessas ideias. Aqui a gente já tem hoje 45 empresas apoiadas no Brasil, que passam por esse processo de seleção a cada 6 meses. Então, a gente tem 45 empresas aqui. Depois a gente tem uma próxima fase de pós-aceleração, ou seja, a empresa já tomou um suporte inicial, já tomou corpo, já tem um nível de faturamento, uma base de clientes. A gente seleciona novamente as empresas e coloca elas aqui na fase de pós-aceleração. A gente apoia no Brasil, hoje, 14 empresas nessa fase de pós-aceleração. E aí, depois, a gente dá todo o suporte para novas rodadas de investimento, através de apresentação para investidores locais, internacionais, coloca à disposição toda a nossa rede. Então, além de todos os programas que a gente tem disponíveis, desde a educação até a disponibilização, a capacitação e acesso a software, a gente também tem esse programa aqui à disposição de boas ideias, que eu tenho certeza que essa sala está cheia. A gente só precisa saber de vocês essas ideias para poder ajudar a crescer mais rápido. Lembra que eu falei das empresas que a gente apoia, 14 aí na fase de pós-aceleração e as 45 na fase de aceleração. Aqui é uma lista apenas, eu vou falar de algumas delas aqui, eu vou falar da Device Lab como um caso, mas essas empresas são um exemplo de que as coisas estão efetivamente acontecendo hoje aqui. Quais são as ofertas que a gente tem? Olha só, isso aqui é tangível, gente, e é real. Então, a gente tem financiamento, até R$400 mil. A gente tem à disposição uma rede de especialistas, seja de negócios, seja de tecnologia, seja de especialização jurídica, enfim, qualquer especialização de administração. A gente tem isso também no modelo de mentoria com a Microsoft. Como eu já mencionei, o acesso a fundos de investimento locais e internacionais. A gente dispõe de um espaço físico para que essas empresas que a gente apoia possam se beneficiar, possam estar juntas sendo incubadas. E a gente pode trazer essas empresas para trabalhar dentro do ecossistema da Microsoft. Uma mudança muito clara que está acontecendo hoje no mundo das grandes empresas, e eu posso dar esse depoimento para vocês, é que as grandes empresas querem se aproximar das startups, porque muita coisa está acontecendo justamente nas startups, justamente nos empreendedores.
As grandes empresas, de certa forma, estão estabelecidas e já têm processos maduros. Nas startups, as ideias e a inovação acontecem todo dia. É uma grande oportunidade de refazer o modelo de negócio, de repensar as oportunidades. E é por isso também que a gente se interessa tanto em trazer essas startups para fazer negócio e atender os clientes da Microsoft em conjunto. Falei que eu ia falar para vocês a Device Lab. Eles são uma plataforma que a gente hoje está suportando, está ajudando como empresa. Eles são uma plataforma de automação de testes de aplicativos. Eles foram lançados em 2015, a gente está apoiando eles há algum tempo já. Eles estão nesse início de pós-aceleração, fazem uso da nossa plataforma de uso de software, eles têm à disposição deles $360 mil de uso de tecnologia. E esse é só um começo. Apesar de eles estarem aí num lançamento aí de menos de um ano aproximadamente, eles já fecharam contratos com grandes empresas, que foi o que eu acabei de contar para vocês, como a gigante de e-commerce brasileira B2W e a Globosat. Então, esse é o tipo de acesso que a gente imagina que pode ajudar a construir, a fazer a ponte para vocês. Kátia, por favor. Eu vou me encaminhar para o final. Então, por que a gente está fazendo essa parceria? Qual é o nosso objetivo com a parceria no Sebrae? O Sebrae representa e auxilia vocês todos os dias, tem grande capacidade de acesso e de diálogo com vocês, empreendedores. Então, a gente quer auxiliar, ter essa parceria para a gente se complementar na questão de capacitação, que eu falei que era um dos grandes desafios lá atrás, não só de tecnologia, mas de gestão também de negócios. A gente trouxe ofertas especiais para vocês, a parceria está nas fases iniciais, mas está indo muito bem. A gente trouxe ofertas comerciais, descontos especiais para empreendedores do Sebrae, seja no acesso, por exemplo, do Office 365, que é o serviço de produtividade na nuvem, seja através do acesso a celulares, né, a smartphones da linha Lumia, Microsoft. E a gente quer estar juntos com o Sebrae em apresentações, em eventos como esse, para garantir que a gente traz a mensagem e conta melhor para vocês como é que vocês podem contar com a Microsoft. Tá? Lembra que eu falei? A gente acredita que a gente deve fomentar as empresas de base tecnológica, pequenas empresas de 1, 2, 5, 10 funcionários, porque a gente acredita que no futuro, todas as empresas, o futuro é amanhã, não é daqui a 10 anos, todas as empresas vão ter um pensamento passando por tecnologia, e a gente quer ser a empresa de escolha, melhor parceiro de negócios para essas empresas de tecnologia. E aí eu tenho um último caso, acho que são mais 2 casos aqui. O Marcos está aqui. Tem um dos casos, eu fiquei super feliz de estar presente, mas é a Amy Varandas. A Amy Varandas nasceu em 1995, é uma empresa que oferece ferramentas de tecnologia para empresas do setor da cadeia alimentícia, né? Então, desde um restaurante fast food até um food truck, enfim, vários tamanhos, não é isso, Marcos? Depois o Marcos vai estar à disposição também para falar. Mas em 95 eles já iniciaram a operação deles desenvolvendo para a plataforma Microsoft, lá em .NET e DOS, não é isso? E hoje a gente conseguiu fazer uma parceria com eles, auxiliando ainda mais, depois da gestão aqui do Marcos, a fazer com que eles evoluíssem para a plataforma de mobile, a gente falou, né? Mobile e cloud. E a gente hoje tem todo o suporte para Amy Varandas a partir da plataforma de nuvem da Microsoft. Depois o Marcos está aqui e vai contar um pouco dessa trajetória. Mas hoje a gente apoia a Amy Varandas, inclusive apresentando a Amy Varandas ao nosso ecossistema de parceiros de hardware. Eu vou me encaminhar para o final, porque eu falei bastante já. Tudo isso que eu falei aqui, agora, gente, toda essa história que eu contei, tem uma causa maior por trás, que é a missão da Microsoft. Né? A gente acredita que a diferença entre a Microsoft existir ou não existir é que a gente quer existir para empoderar, e a palavra empoderar é muito importante aqui, mas empoderar qualquer ou toda a empresa e toda pessoa ao redor do planeta a conseguir fazer mais através de tecnologia. A gente quer que o nosso sucesso seja o sucesso das pessoas que têm acesso a essa tecnologia. Por isso a questão de acesso é tão importante. Então, essa é a verdadeira razão por trás de tudo que a gente faz. E aqui no Brasil, a gente está presente há 27 anos, quase 27 anos, e a gente está cada vez mais reforçando essa missão, com diversos investimentos, como que vocês viram aqui, em relação a fomento e o impacto no Brasil. Por último, tem uma história muito bacana, que tem a ver com essa questão de traduzir a causa da Microsoft, que é o case do Wanderson. O Wanderson é uma pessoa que vem das comunidades, teve uma história de vida muito
difícil, né, cheio de desafios. Ele teve uma experiência que acabou sendo preso por tráfico de drogas e ele mudou um pouco a questão do propósito da vida dele, passando a ensinar tecnologia através de uma das parcerias que a gente tem com uma das ONGs. E hoje ele ensina tecnologia, produtividade para pequenas empresas e para empreendedores e para pessoas comuns, consumidores, num caminhão ao redor do Brasil inteiro. E ele gravou um vídeo para a gente, que eu faço questão de apresentar para vocês antes da gente encerrar. Tá bom? Vamos lá? It is not where we come from that defines us. It is where we go that matters. When I was 14, I went to prison. That was a reality for so many children where I come from. We saw no future, no hope. It was there that I was introduced to computers. For the first time, I saw opportunities. When I was released, I wanted to share that with others. Now, I use Microsoft technology to train people to use computers. Education is everything. It gives these kids a chance. It gives them hope. And it creates opportunity. Technology saved my life, and I believe it can save others. E aqui eu me despeço colocando os links para vocês. Tudo que eu falei, existe um repositório, um site na internet, colocando à disposição de vocês todos esses recursos que a gente falou, todos esses programas. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Obrigada, gente. E aí, moçada, gostaram da palestra? Acho que sim. Eu vou abrir para algumas perguntas agora aqui para o pessoal da imprensa, que acho que vai ajudar bastante. Eu mesmo já tenho umas 3 ou 4, mas eu vou guardar, porque a Paula vai estar com a gente daqui a pouco lá no espaço de networking da Microsoft. Então as perguntas de vocês também, acredito que sejam muitas, porque a palestra foi sensacional. Podem ser tiradas todas as dúvidas lá no espaço onde ela vai estar. Então eu vou abrir para algumas perguntas para o pessoal que vai estar aqui na frente. E claro, se elas forem respondidas aqui, a gente já pode sanar a dúvida agora mesmo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Microsoft. Foi sensacional. Ok. Tá bom. Oi, Paula. Fabiano Cândido, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é o seguinte: na gestão do Mariano, Emílio, nas antigas gestões, a empresa nunca foi tão próxima do empreendedor como é agora. Enfim, ela está aqui presente na Feira do Empreendedor, escutando os empreendedores, o que eles têm a falar, o que eles têm a dizer. Dito isso, eu queria saber o seguinte: o que muda na sua gestão em relação à pequena e média empresa? Você falou muito de investimento em empresa de base tecnológica, mas e o cara que tem um carrinho de pipoca, uma padaria? Esse cara precisa de capacitação e pode sim usar as ferramentas da Microsoft. Essa é a pergunta. Então eu quero saber o que muda dentro da empresa em relação às gestões anteriores e o que vocês vão fazer. E a segunda pergunta é o seguinte: o que você aprende aqui na Feira do Empreendedor, leva para a Microsoft e o seu time coloca em desenvolvimento? Você pode repetir seu nome para mim? Fabiano. Vocês me ouvem? Mas eu me ouço também. Fabiano, a sua pergunta é ótima. Eu acho que, como eu te falei, a Microsoft sempre se preocupou em estar presente, em servir empresas de todos os tamanhos. Falei para você, quando eu entrei na Microsoft na primeira fase da minha vida profissional na empresa, eu acho que fui uma das primeiras a fazer a parceria com o Sebrae lá atrás e com alguns outros institutos de apoio ao empreendedorismo. Então, eu acho que eu sou uma apaixonada pela causa. Eu acredito que isso pode contribuir na questão de desenvolvimento econômico e social no Brasil. Então, eu diria que eu posso dar um tom maior, mas a Microsoft tem isso como objetivo no mundo inteiro. Esse é um ponto. O segundo ponto, Fabiano, é que o nosso modelo de negócios hoje, ele é muito adequado à pequena empresa.
mais até do que no histórico. Se você pensar, a gente não demanda que o investimento em tecnologia aconteça antes do benefício acontecer. Hoje, a pequena empresa, porque tem acesso a todo como serviço, passa a acessar só o que ela vai consumir, o que vai gerar impacto no negócio dela. Então, eu diria que hoje, mais do que nunca, a gente está pronto, do ponto de vista de modelo de negócios, a atender a pequena empresa. Então, eu acho que é isso, é um foco, mas não é uma mudança de estratégia. Com relação ao que a gente aprende aqui, tem uma coisa na cultura, na nova cultura da Microsoft, que é muito importante nesse momento da empresa, que é o que a gente chama de mentalidade de crescimento. O crescimento, a gente está vendo isso todos os dias nas pequenas empresas, acontece nas startups, de uma maneira muito mais fluida, como eu falei, do que acontece nas grandes empresas. Então, a gente quer aprender o que o pequeno empresário precisa, aplicar rapidamente e disponibilizar. A Microsoft hoje disponibiliza serviços e produtos ao redor do mundo de uma maneira muito mais fluida também. Tudo que a gente aprende aqui, a gente pode dar como feedback para a organização e rapidamente isso pode ser adotado. Qualquer empresa é interesse da Microsoft. Pode ser empresa de tapiocas, pode ser empresa de cachorro-quente, pode ser empresa de serviço, pode ser empresa de base tecnológica. Eu acho que o que a gente oferece adicionalmente às empresas de base tecnológica é que a gente facilita o acesso para a geração de negócios, mas a gente acredita que qualquer empresa pode se beneficiar dos nossos serviços para melhorar a produtividade, melhorar a gestão, melhorar a comunicação, gerenciar custos. Tudo isso é melhor feito, melhor conduzido a partir de tecnologia. Qualquer empresa, seja de 1 funcionário, 2 funcionários, 10 funcionários, 1.000 funcionários, é interesse para a Microsoft em termos da gente servir no Brasil. Obrigada, Fabiano. Ninguém mais? Oi, meu nome é Leonardo, eu sou do Tecmundo. Eu gostaria de saber o que você recomendaria para uma pessoa que tem uma ideia, mas não tem nenhum conhecimento de programação e quer começar a se envolver com isso. Eu recebo várias perguntas nesse sentido. Eu vou citar o case da eFit Fashion. Você vê que a ideia de negócio é uma ideia de moda. E houve uma colaboração entre estudantes de moda e estudantes de computação, para que a ideia que cresceu ali, que foi gerada, tivesse uma possibilidade de ser desenvolvida. Então, o meu conselho seria: procure um aliado que entenda em como transformar essa ideia numa solução tecnológica, se esse for o caso. Então, procure esse aliado, procure esse parceiro. A gente tem diversas empresas no nosso ecossistema que fazem isso. Então, eu acho que é uma questão de fazer a pesquisa. O meu time está louco para dar alguns nomes, eu estou vendo aqui. Mas eu acho que é procurar um parceiro de tecnologia que possa ajudar a fazer com que essa ideia saia do papel. Além disso, tem todos os links que eu disponibilizei ali. Se aprofundem, porque é muito difícil numa apresentação de 40 minutos eu passar toda a riqueza de detalhes e toda a nossa visão. Então, tem aqueles links que eu disponibilizei, eles não são de fachada. Façam a pesquisa, eu recomendaria, faça a pesquisa e depois busque na Microsoft quem pode ser um eventual parceiro para fazer essa ideia sair do papel. Obrigada. Olá, eu sou o Renato Jaquetas do Estadão, tudo bem? Tudo bem? Ontem a pesquisa do GEM, do Fantástico e outras pesquisas de semana passada estão aí pintando um pouco o quadro da crise aqui no Brasil, né? E como é que isso impacta no empreendedorismo. Um dos pontos que eu considero relevantes é o crescimento do empreendedorismo por necessidade, né? Que muda bastante o perfil do cara que vai para o mercado mesmo para montar um negócio. Qual é o impacto disso exato, ou se vocês têm essa ideia ou não têm, como é que vocês vão entender isso daí, no relacionamento da Microsoft com o empresário? Quando chega um empreendedor que se vê lançado no mercado e empreende porque ele precisa, porque ele não vê outra alternativa, isso muda como na relação com vocês? Obrigado. Ótima pergunta. Realmente, a gente viu que o percentual, apesar de ainda a grande maioria dos empresários empreenderem por oportunidade hoje, na pesquisa de 2015, isso caiu aproximadamente 20 pontos. A gente chegou a 70% de empreendedores por oportunidade. Eu diria que para você que a gente está aqui nessa Feira do Empreendedor com o Sebrae é uma das nossas grandes apostas. Por quê?
Aquela parte de capacitação que apareceu ali na nossa parceria com o Sebrae, a gente quer o objetivo de capacitar entre 300 e 400 consultores do Sebrae que possam multiplicar isso e impactar entre 50 e 100 empresários todos os dias no estado de São Paulo. Então, o que a gente quer é, através dessa parceria com o Sebrae, tornar a Microsoft mais disponível, capacitando esses consultores e por intermédio deles, obviamente, impactando esse pequeno empresário. Eu acho que é acesso. Eu acho realmente que a questão vai ser acesso. Eu não acho que vai ser fácil. Eu não acho que o Brasil vai se resolver aí. Não quero fazer discussão econômico-política, mas eu acho que a gente tem realmente um cenário desafiador. Eu acho que o papel do Sebrae e de outras instituições que possam auxiliar esse empreendedor é vital e a Microsoft está se colocando à disposição através dessas parcerias. A gente está presente online, a gente tem escritórios no Brasil, a gente tem 20 mil parceiros da Microsoft nesse ecossistema, mas a gente acredita que uma das respostas, uma das apostas é essa parceria com o Sebrae, por exemplo. A mudança de cenário, a estratégia de vocês já está desenhada já há algum tempo, né? E essa mudança de cenário, motiva alguma mudança na forma como o Sebrae como a Microsoft vai se relacionar? A gente vai ter que aprender. Essa parceria com o Sebrae, ela é relativamente recente, né, Juliano? Então, sim, esses dados... Dá para imaginar, né? Nos últimos 12 meses sumiram 1,5 milhão, acho que esse é o número oficial, 1,5 milhão de postos de trabalho, e nos últimos 12 meses foram criados mais ou menos 1,5 milhão de pequenas empresas. Então, a relação é direta. O que eu te diria é que a gente vai aprender com essa experiência que a gente vai ter no Sebrae, inclusive essa parceria acontece com o Sebrae São Paulo, e depois a gente vai ajustar com o que a gente aprender e vai expandir. Eu diria para você que a nossa aposta está nesse tipo de parceria. Eu de novo. Oi. Há 2 anos e 3 meses, mais ou menos, a Microsoft lançou o serviço de nuvem no Brasil. Na ocasião, eu até perguntei para o Mariano como explicar para o pequeno empreendedor, porque foi para serviços, para pequenas empresas e o consumidor final, como explicar o que era a nuvem para o empreendedor. E na época ele disse que o empreendedor ia aprender sozinho. Então eu falei, olha, há uma questão de complexidade. Eu queria entender como que a Microsoft tem conseguido vender, se tem conseguido vender nuvem para os empreendedores. Não estou falando das empresas de base tecnológica, que tem um engenheiro trabalhando lá. Até na ocasião eu usei o exemplo de um mercadinho, de uma empresa de uma padaria. Eu queria saber como que vocês estão fazendo e como está a adoção dos empreendedores em relação ao serviço de nuvem. É uma ótima pergunta. Eu te diria que a Microsoft tem o benefício histórico, porque quando a gente fala com o pequeno empresário, a gente vende Office 365. Não importa, para o pequeno empresário, a princípio, não importa se está na nuvem ou aonde está. O que importa, e o que a gente tem tentado comunicar para esse pequeno empresário é que o serviço de produtividade, que ele não precisa mais adquirir através de uma licença onde ele investe antes, ele não precisa mais fazer esse tipo de investimento. É outro modelo. O modelo que a Microsoft oferece hoje é um modelo de serviços baseado no número de usuários que ele quer, baseado no pacote exato versus a necessidade deles, e você paga por mês como um serviço e acabou. Então, a nuvem, ela é transparente, eu diria, para o pequeno empresário, porque a gente tem o benefício de se relacionar com o pequeno empresário historicamente com Word, PowerPoint, Excel, Outlook. Somos a Microsoft, só que a gente é a Microsoft mais acessível, a gente é uma Microsoft cujo modelo de negócio está muito mais adequado à pequena empresa do que no passado. Né? A gente aprendeu e mudou muito aí com relação à oferta. E a gente tem feito cada vez mais campanhas. Pela primeira vez, a gente comunicou aí o Office 365 para pequenas empresas de uma forma bem lúdica. A gente está aqui nessa feira para mostrar que a Microsoft está próxima do pequeno empresário, mas eu acho que tem esse benefício histórico, sabe? A gente continua sendo a empresa que vende a melhor ferramenta de produtividade histórica, só que de uma maneira muito mais fácil, muito mais adequada para o momento atual. É o que eu diria, a nuvem é transparente. Para as empresas de base tecnológica é diferente, como você falou. Ninguém.
Eu queria agradecer muitíssimo a vinda de vocês, foi uma oportunidade. Sou apaixonada pelo tema, se tiverem qualquer dúvida, manda perguntas para a gente, tá bom? Obrigada.